Vamos lá. Esse é um paciente já discutido aqui há algum tempo, é portador do vírus C, tratado em 2004 com PEG-RIBA. Na época, trazia uma biópsia realizada em 2001, A2F2. Ele normalizou aminotransferases e o RNA, o HCV-RNA, negativou após 12 semanas de tratamento. A partir da 20ª semana de tratamento, cursou com elevação de aminotransferases 10 vezes, gama-GT 20 vezes, sem explicação. O HCV-RNA manteve-se negativo, os autoanticorpos também negativos. O paciente queixava-se de intensa fadiga, exame físico normal, ultrassom, doença parenquimatosa crônica de fígado sem hipertensão porta. Até então, nós estávamos diante de um paciente com doença crônica de fígado, não cirrótico, que elevou aminotransferases e gama-GT durante o tratamento com interferon, interferon pegilado, nada de novidade, mas nos pareceu demasiada a elevação do gama-GT e da LT. O que é que aconteceu? Neste caso, qual seria a conduta? Repetido o HCV-RNA, o resultado foi negativo, nós realizamos novamente os autoanticorpos, porque era muito estranho a elevação das aminotransferases da gama-GT, e rediscutimos as biópsias hepáticas desse paciente. O que nós encontramos foi esse anticorpo anti-Golgi, que é um anticorpo diferente do Rodden-Rings. O anticorpo anti-Golgi é um anticorpo mais promíscuo. Ele aparece em várias doenças, artrite reumatoide, aparece também em alguns casos de carcinoma hepatocelular e tem, na literatura, também casos onde o anticorpo anti-Golgi aparece durante o tratamento com interferon, mas até então não há nenhuma especificidade. Nós temos uma experiência, já aqui alguns casos nossos que foram publicados. E fomos rever a biópsia desse paciente. A primeira biópsia dele mostrava aqui um A2F2, atividade inflamatória com um septo, mas uma doença que não nos parecia uma doença... Então, ele foi uma doença avançada, né? Ele foi avaliado e fez uma segunda biópsia no curso do tratamento. Logo, quando ele fez essa biópsia, ele já estava com uma redução dos níveis de aminotransferases, mas a gama-GT continuava anormalmente elevada e cursava com muito prurido cutâneo e tosse. Esse paciente ele não queria suspender o tratamento. Nós discutimos o caso com ele, discutimos o caso aqui no Hepatologia do Milênio, vimos a opinião de outros colegas e a decisão foi: o que é que está se passando com esse paciente durante o tratamento? Durante o tratamento, o que nós vimos foi isso aqui. Esse paciente tinha piorado a doença hepática, aparecia um componente de esteatose hepática, colatostase, e, nitidamente, ele hoje já não era mais um F2. Estava no curso terapêutico, muito sintomático, e a fibrose hepática tinha evoluído em relação à primeira doença. A atividade inflamatória também... A atividade inflamatória se manteve mais ou menos, mas ele tinha atividade lobular, o que ele não tinha anteriormente. Neste momento, o paciente já não tolerava o tratamento, com muita fadiga, indisposição, depressão, aminotransferases 450, gama-GT 380, a globulina começa a subir, a se elevar, ele passa a ter ansiedade, depressão, insônia. O tratamento é suspenso na 24ª semana e muito fomentado por essa piora histológica que ele apresentava. E aí nós já estamos... Isso tudo aconteceu entre 2004 e 2005, nós estamos em 2008, o paciente tem muita fadiga, doença parenquimatosa crônica de fígado e agora com evidências de hipertensão porta. Endoscopia, varizes esofágicas incipientes, AST, ALT e gama-GT persistentemente elevada, globulina elevada, IgG elevada, plaquetas 105, corroborando com a evolução histológica que tinha sido observada, e agora os autoanticorpos, incluindo o anti-Golgi negativo, mas o HCV-RNA em altos títulos. Estamos aqui em 2008, vamos voltar no tempo.
Em 2008, o que é que nós faríamos com esse paciente? Tentaria um novo tratamento com interferon pegilado, observaria, introduziria corticoide, pensando na possibilidade de um fenômeno de autoimunização que contribuiu para a evolução da doença, tratava como se fosse uma hepatite autoimune. O que é que vocês fariam? Não está em votação essa, né? Ou está? Tá, ok. Vamos fazer... Vocês já votaram anteriormente em 2008, mas o que é que vocês fariam agora com esse caso? Alguns já sabem o desfecho. Só observaria, aguardaria novas... Isso em 2008. Bom, aguardando novas opções em 2008, nós estamos em 2014 e não temos essas novas opções, não é? Então, o resumo do caso é um paciente, hepatite C, A2F2 numa biópsia de 2004, 2 anos depois é submetido a um tratamento com interferon pegilado riba, começa a apresentar sintomatologia, elevação de enzimas, com gama-GT anormalmente elevada, fosfatase, a LT anormalmente elevada, desenvolve prurido durante o tratamento, aparece um autoanticorpo que não é específico, o anticorpo anti-Golgi, e foi realizada uma biópsia e houve piora, evolução histológica da doença, e o paciente não tolerava mais o tratamento, obviamente, o tratamento foi suspenso. Alguns anos depois, 3 anos depois, ele retorna e nós temos que decidir uma intervenção terapêutica. O que é que vocês acham nesse caso? Cris, quer começar opinando? Na época, quando o tratamento foi suspenso, ele mantinha essas transaminases elevadas, né, cerca de 10 vezes o limite superior do normal, e na época não foi feito nenhuma... Você, na época, pensou em autoimunidade, entrou com corticoide ou não? Se pensou fortemente em autoimunidade. A gente vai falar sobre isso. Tá. Não, porque, enfim, eu acho que não é incomum, né, os pacientes terem uma associação de doença autoimune com hepatite C. Esse doente não tinha nenhuma evidência de hepatite autoimune antes de iniciar o tratamento. É possível que esse quadro tenha se desencadeado, induzido até pelo interferon, como você havia comentado. A questão é que agora nós estamos diante de um doente cirrótico, né, com varizes esofagianas, mas ainda mantendo elevação significativa de enzimas. Então, na atualidade, onde nós ainda não temos esquema interferon-free, eu supunha que esse paciente talvez tivesse uma hepatite autoimune associada e pensaria em tratar. Nós estamos em 2008, nem falávamos em então, interferon-free. mais um motivo, né? Ainda hoje, em 2014, eu trataria esse doente considerando uma associação de autoimunidade e depois trataria a hepatite C. Moisés, quer comentar? O Evaldo? Eu só queria enfatizar, além de concordar com a Cris, em 2008, que esse paciente era respondedor virológico. A despeito do evento adverso, ele manteve carga viral negativa. Então, a reutilização de uma terapia antiviral, ela deve ser considerada porque ela se mostrava efetiva com o manuseio do evento adverso. Sem dúvida, ele foi respondedor virológico. Sí, yo recuerdo haber tenido algún paciente en respuesta que en el curso del tratamiento presenta elevaciones de 500 de transaminasas y que todo negativo de autoanticuerpos, y una de las posibilidades que también se describe es el posible daño tóxico del interferón. Pero que en mi experiencia, si he tenido 3 casos, he seguido el tratamiento y al parar el tratamiento a los 12 meses, el tiempo que tocaba, sigue con virus negativo y transaminasas descienden. Es una posibilidad que he vivido en 3 casos, pero que en este caso no sé cuánto tiempo le disteis el tratamiento. 24 semanas. 24 semanas.
Ele não tolerou. Yeah. E, além dele não tolerar, ele fez uma biópsia hepática durante o curso terapêutico e a biópsia tinha mostrado piora. Sí, es un caso mucho más difícil y que no sé realmente. Yes. So my point here is the biopsy was during treatment. And I think if we would have biopsied many more patients during interferon treatment, we would have much more often seen features of maybe even fibrosis progressions transiently during treatment. You're doing many things. At this stage, 3 years after this initial therapy, I would do another biopsy. Because at this stage, you don't know whether at this stage autoimmunity plays a role, yes or no. You have immunoglobulins of 20 or so. Your options are to wait, and I agree that 2008 retreating in a relapsing patient might be an option, but certainly you don't want to treat him for a year. And in 2008 we saw already the tenofovir data. It was reasonable at that time maybe to watch for 12 or 24 weeks of triple therapy at that time. But the question, autoimmunity, yes or no, you would need now a biopsy. Didier, quer acrescentar? Would you like to comment? I mean, is like a patient after transplantation who develop acute autoimmune hepatitis on interferon. And it is frequently seen in patients who clear the virus. And so in some cases, it is really severe after transplantation. So this patient is not after transplantation, but I think that he really developed autoimmune hepatitis during treatment. So I'm not in favor of retreating this patient with interferon, because I think he can relapse to have, during the treatment, very high IgG, if I remember, 42 grams, and also high inflammation in the biopsy. So, I mean, at a point I would certainly, before to decide anything, I would redo a biopsy to see what is in the liver, if there is autoimmune feature, only hepatitis C. But if possible, I will try to avoid to retreat this patient with interferon. Tariq. Yes, to summarize, I think there's two questions. What is the diagnosis and how to manage it? For the diagnosis, I think that I agree with two hypotheses. What would be autoimmune disease with a rapid evolution, because fibrosis progressed rapidly, the increase in transaminases were very high, and the virus was not detectable, so autoimmune hepatitis. I think that there has been reported, and I agree with Moses, about drug toxicity, and with pegylated interferon, there has been mitochondrial toxicity. And so I agree that to manage best the patients, we have to be more accurate for the diagnosis. So to repeat all the antibodies, and maybe with the test to be sure that they have all the antibodies, and the lab is competent for doing this, is well done. Then the liver biopsy will be in favor maybe with the inflammatory patterns, maybe with autoimmune disease, and to look to the mitochondrial to see if there's toxicity, drug toxicity related. Otherwise, these two pictures might be very similar. So then I will not treat with interferon because the disease is evolving very rapidly, and I'm afraid of failure of the liver or cirrhosis decompensation. But I will treat like an autoimmune disease, and then after I will then be more secure to treat the Hep C. Talvez seja essa uma estratégia, né? Desligar a hepatite autoimune para depois desligar, uma suposta autoimunidade para depois desligar o vírus. É uma opção. Caso, vamos ver o que é que aconteceu. Bom, o que é que aconteceu com esse paciente? Ele recusou-se a usar corticoide, seria essa a minha opção, e aderiu a uma terapêutica alternativa chamada autohemoterapia. Não sei se vocês... Isso é realizado na Argentina, conhece? Não. É mais do que... As pessoas tiram sangue da veia e injetam no músculo. E isso diz que quem faz isso, inclusive existem médicos e enfermeiros inescrupulosos que enganam os pacientes com essas práticas, que são bem toleradas, infelizmente, em nosso meio, embora proibidas pelo Conselho Federal de Medicina. E esse indivíduo passou algum tempo acompanhado
Um ano depois, ele volta com muita fadiga, a ultrassonografia com doença crônica do fígado, provavelmente tinha muita dor muscular também nos braços, porque injetar sangue no braço não é fácil. Endoscopia digestiva mostrava varizes de fino calibre, já não eram incipientes, albumina 3,8, globulina elevada, IgG elevada, 90 mil plaquetas, todos os autoanticorpos negativos, carga viral elevada. Em 2012, ele tinha se recusado anteriormente a qualquer tratamento, e aí ele retorna porque ele tinha ouvido na imprensa a chegada do Telaprevir e do Boceprevir. Estava com esse quadro aqui, a globulina tinha caído, a IgG tinha caído, mas as aminotransferases estavam elevadas. Gama GT elevada, plaqueta 108 mil, relativamente estável, com os autoanticorpos negativos, doença crônica de fígado, as varizes estavam lá, e L28B-CC. Isso nós discutimos esse caso aqui em 2002. E aí, esse paciente foi decidido aqui que trataríamos ele para a hepatite C e monitoraríamos as enzimas hepáticas de perto. Curiosamente, aparentemente, parece que ele evolui com surtos de piora, surtos de atividade com piora e surtos de melhora, ou seja, flutuando função, agressão hepatocelular. No retratamento ele tinha 7,8 logs, ele foi retratado com interferon PEG ribavirina, vou adiante, porque, no lidin, perdão, com 15 miligramas por quilograma de ribavirina. No lidin, o que acontece com ele ele tolera bem, cai a hemoglobina, a plaqueta se mantém relativamente estável, as enzimas não se alteram muito, ele começa a ter fadiga, volta a ter prurido cutâneo. O que acontece na semana 4 do lidin é uma queda da carga viral, mas ele se mantém positivo e cai de 7,4 para 2,1 logs. Foi iniciado, então, Boceprevir, era a opção que nós tínhamos na época. Na semana 8, ele tem uma hemoglobina de 10, plaquetas 92, ALT 145, gama GT 190, HCV-RNA indetectável. O que faria? O único sintoma que ele tem é prurido cutâneo, que ele teve desde o primeiro tratamento, quando usou só interferon pegilado e ribavirina. Você aqui reduziria a ribavirina, faria eritropoetina, manteria o tratamento no mesmo esquema. Tem votação essa? Isso nós já votamos em 2012, estamos trazendo de volta a discussão, mas acho que todo mundo vai acertar agora. Bom, poderia fazer o IPO ou reduzir a dose da ribavirina. 37% empatou. Faria o tratamento com o mesmo esquema, manteria o tratamento com o mesmo esquema terapêutico, não alterariam as doses. Vamos passar um pouquinho adiante do que aconteceu. O que é que nós fizemos? Vamos lá. Foi reduzida a dose da ribavirina, de 1,5 para 1.250, depois para 1.000. Usamos antihistamínicos e hidratantes cutâneos. Esse paciente tinha a hemoglobina estabilizou em 9,2, 70 mil plaquetas. A STLT continuaram elevadas, gama GT elevada, globulina elevada. Os autoanticorpos, ele retorna à presença do anticorpo anti-Golgi. E o HCV-RNA indetectável. Tem como sintomas fadiga, está um pouco melhor do prurido cutâneo. Reduz a dose da ribavirina, faria eritropoetina, manteria o mesmo tratamento nesta situação. Votem.
Manteria o mesmo esquema. Todos concordam? O que você, Didier, o que é que você acha? I give EPO and I want to see the end of the story. Reina, I think he will have again autoimmune hepatitis. o que você faria? What? So the point here is, I think 4 people voted only. When you see 25 to 50%, this is another point. But I would like to know what the IgG levels are and what the ALT levels are, because your AST now doubled already during treatment. This is something I think which is important. Certainly you want to continue. You will reduce ribavirin dose. HCV RNA response is good and fast. But we have to watch what the potential autoimmune situation is doing. Moisés? Reduciría ribavirina, la EPO también, y luego está la presencia de autoanticuerpos, que me plantearía el seguir el tratamiento, pero la posibilidad de dar corticoides, que he utilizado en algunos casos de reacciones adversas cutáneas intensas y sin virus dar dosis de corticoides plenas. No sé si sería es una opción que me plantearía y que no sé si te planteaste. Tariq? I would reduce ribavirin, and I will consider also corticoids because the virus is not detected, and maybe. Cris? Eu também reduziria a ribavirina e, a essa altura, eu estaria extremamente preocupada, porque parece que ele está repetindo o mesmo quadro, né, que ele fez anteriormente. Prurido, anticorpo. Eu acho que a gente não tem muita saída mesmo, porque a doença de base ela se manifesta, como você está falando, né? Seja ela qual for. Mas a redução da ribavirina para o manuseio dessa anemia, que me parece que ele está tolerando relativamente bem, ela seria a medida mais sensata, sem dúvida nenhuma. Vamos adiante, pelo adiantado da hora. Bom, foi iniciado o hipo, usamos antihistamínicos e hidratantes para manter ele. Na semana 12 era indetectável, semana 24 indetectável. Hemoglobina se estabilizou, a LT reduziu, gama GT reduziu, os sintomas eram o mesmo. Vamos adiante. Não suspendemos o tratamento. Vou adiante para... Foi mantido o mesmo esquema terapêutico e o HCV-RNA estava indetectável na semana 36, mas tinha fadiga, insônia, disgeusia, muito prurido cutâneo, mas posteriormente esse paciente controlou. E o que é que você faria com esse paciente nesse momento? A essa altura o paciente já não estava mais suportando o tratamento. O que é que vocês fariam? As opiniões são bem divididas, mas a maioria reduz a dose da ribavirina. Um comentário... Alguém quer comentar o que faria? Eu ficaria nos 16,7% ali, que tem 4 opções. Vamos adiante, ver o que aconteceu. Muito bem, ele foi mantido no esquema, reduziu a dose da ribavirina, reduziu o interferon, melhorou da disgeusia com sorvete e mel rosado, aquelas mandracarias que nós fazemos sempre aí para tratar disgeusia, que não adianta nada. Hemoglobina se manteve estável, RNA indetectável,
O tratamento foi suspenso por questão de intolerância. O que é que aconteceu com esse paciente? Na semana 12 do follow-up, esse paciente recidiva. E agora, o que fazer? Esquema interferon-free ou, se tivermos o sofosbuvir dentro de alguns meses, se tentaríamos PEG-RIBA e sofosbuvir? O que é que vocês votariam? Todos esperariam interferon-free, ninguém mais ousaria tratá-lo com interferon. Alguém discorda? Ok. Então, esse é o último caso. Nós vamos dar sequência à sessão com as próximas apresentações.